Primeiro livro de Samuel 16:13. Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou a Ramá. 14. E o Espírito do Senhor se retirou de Saul e atormentava-o um espírito mau da parte do Senhor. Então, irmãos, aqui, esse texto aqui os judeus conheciam, mas a informação que é dada aí é essa, é que na medida que o Espírito do Senhor se retirou de Saul, atormentava-o um espírito mau da parte do Senhor. Isso eles sabiam, eles conheciam, porque estava na Bíblia deles, né? Então, esse espírito mau da parte do Senhor, ele deixa bem claro, o texto deixa bem claro, que esse espírito mau foi colocado pelo Senhor mesmo, né? Foi Deus que colocou. E a função desse espírito mau era atormentar Saul. Agora, na sequência aí, nós vamos ler, nós sabemos que Davi foi chamado, porque alguém perguntou, né? Olha, vamos chamar um jovem que saiba tocar bem a harpa, porque ele tocando a harpa, tu te sentirás melhor, Saul, né? E o Davi foi chamado, que Davi era músico, né? Tocava harpa. Só que devemos lembrar também que Davi, nessa altura, né? Nós já vimos que o Espírito Santo se apoderou de Davi. Então, tudo quanto Davi fez a partir daí, era pelo poder do Espírito Santo, né? Então, verso 23 agora, primeiro livro de Samuel, 16:23. E sucedia que quando o espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a tocava com a sua mão. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito mau se retirava dele. Aí está uma terapia, né? Terapia musical. O espírito mau se retirava de Saul por quando ele ouvia a música tocada pela harpa de Davi. É claro que hoje eu acredito que isso ainda funciona, mas só que é assim, nem toda música evangélica tem o Espírito Santo nela. As músicas evangélicas em que o Espírito Santo está nelas, quando é tocada, eu sinto logo tanger as cordas da minha alma, né? Quando o Espírito Santo está na música, ela toca na nossa alma, tem um poder sobrenatural na música. E nem toda música evangélica que está por aí tem o Espírito Santo nela, mas quando aparece alguma que tem, ela tem um efeito poderoso na nossa saúde, inclusive isso aqui, né? Os espíritos maus que estão atormentando as pessoas, até atormentando crentes, se retira. Eu sei que algumas pessoas têm um hábito assim de, enquanto está em casa, ou talvez até no carro, colocar uma música evangélica. Não é suficiente ser evangélica, é necessário que o poder sobrenatural do Espírito Santo esteja nela, porque aí ela é salutar, ela vai fazer bem, não vai do sentido. Aqui diz, o espírito mau se retirava dele. E prosseguindo mais aqui no texto de 1 Samuel, vamos ver aqui qual foi o próximo. Primeiro livro de Samuel 18, verso 10. E aconteceu no outro dia que o mau espírito da parte de Deus se apoderou de Saul e profetizava no meio da casa. E Davi tocava a harpa com a sua mão, como nos outros dias. Saul, porém, tinha na mão uma lança. E Saul atirou com a lança, dizendo: encravarei a Davi na parede. Porém Davi se desviou dele por 2 vezes. Então, parece que nessa hora aqui já não funciona mais a música de Davi, né? E ele teve que fugir, porque
Saul tentou matá-lo com a lança. Capítulo 19, 1 Samuel, verso 9, 19, 9. Porém o espírito mau da parte do Senhor se tornou sobre Saul, estando ele assentado em sua casa, e tendo na mão a sua lança, e tocava a Davi com a mão a harpa. E procurou Saul encravar a Davi na parede, porém ele se desviou de diante de Saul, o qual feriu com a lança a parede. Então fugiu Davi e escapou naquela mesma noite. Irmão, esse registro aqui, os judeus conheciam, porque está na Bíblia deles, né? Aí quando nós chegamos agora no Novo Testamento, início do ministério de Jesus, na verdade, no caso aqui de Marcos, é o primeiro milagre registrado. Me chama a atenção que o primeiro milagre registrado no Novo Testamento, na verdade de Marcos, seja um exorcismo, né? Assim que tecnicamente se chama, né? O exorcismo, pelo menos na linguagem secular e fora, chama de exorcismo, né? A Bíblia chama de expulsar demônios. Esses demônios aqui são chamados de espíritos imundos. É assim que a Bíblia chama: espíritos imundos e demônios. E aí eu mesmo, quando estou orando, digo: Senhor, tem aí os anjos caídos, os espíritos imundos, os espíritos malignos, assim que Jesus chamava também, espíritos enganadores, que é uma realidade que a Bíblia aqui está nos apresentando. Então é muito assim curioso, e nos chama a atenção o fato de que o primeiro milagre que Jesus realizou no seu ministério foi o exorcismo, vamos dizer assim, né, deste homem. Então vamos ver aqui de novo. Marcos 1, 21. Entraram em Cafarnaum. Esse milagre aconteceu em Cafarnaum. A cidade de Cafarnaum, ela é muito mencionada aqui no Novo Testamento. Eu estou lendo Marcos 1, 21, né? Entraram em Cafarnaum. Então a cidade de Cafarnaum, ela é uma cidade muito mencionada no Novo Testamento, onde Jesus ele se criou em Nazaré, que era uma cidade também da Galileia, né? Ele foi criado em Nazaré, mas depois de adulto ele foi morar em Cafarnaum, e muitos dos milagres ele fez em Cafarnaum, né? Por isso Cafarnaum é uma cidade muito conhecida no Novo Testamento. E logo no sábado, indo ele à sinagoga. Então era no sábado, o judeu, o culto dele era no sábado, né? Ele se reuniu só no sábado para o seu culto. Ainda hoje, é uma coisa interessante lá no Oriente Médio, em Jerusalém, por exemplo, os muçulmanos têm o seu dia sagrado na sexta-feira. Os judeus têm o seu dia sagrado no sábado. E os cristãos têm o seu dia sagrado no domingo. Então esses 3 dias estão aí comprometidos, né, com essas 3 religiões aí. E aqui os judeus, eles já se reuniam no sábado. E eles se reuniam na sinagoga, está aqui. E logo no sábado, indo ele à sinagoga. A sinagoga é isso aqui. Nós somos uma sinagoga. Eu às vezes estou orando e digo: Senhor, a nossa sinagoga cristã. As igrejas como a nossa aqui, por exemplo, elas têm como modelo a sinagoga judaica, né? Então, isso aqui é uma sinagoga. E os judeus se reúnem no sábado para cultuar a Deus nesse estilo que nós estamos aqui. E nos chama a atenção que esse primeiro milagre ele foi realizado dentro da sinagoga. E aqui é mencionado muita ênfase também na palavra ensinar, porque diz assim: ali ensinava, ele ensinava na sinagoga, né? E maravilhava-se da sua doutrina, porque os ensinava. Então a ênfase de Jesus ao ir à sinagoga era para ensinar. O que Jesus mais fazia no Novo Testamento era ensinar. E o ensino normalmente, não exclusivamente, era dentro da sinagoga. E este homem aqui, diz aí, né? Estava na sinagoga deles um homem com espírito imundo,
O Novo Testamento começa assim, tinha um homem ali na sinagoga com espírito imundo. E isso o texto bíblico diz, né? Eu já vi algumas vezes pessoas na igreja com espírito imundo. Parece que de alguma maneira, às vezes o demônio que domina determinadas pessoas, ele leva a pessoa para o culto mesmo. Ou pode ser o Espírito Santo também, que mesmo a pessoa sendo dominada por demônio, o Espírito Santo pode levar ela para o culto também. Mas chama a atenção o fato de que esse homem foi liberto dentro do culto na sinagoga. De alguma maneira ele foi para o culto, né? Já é um ponto positivo para ele, né? Se ele tivesse permanecido lá fora, será que ele tinha sido liberto? Não sei. Mas o certo é que de alguma maneira, por algum motivo, ele estava nesse culto na sinagoga. E aí, já que vamos imaginar que nós tivéssemos só o Evangelho de Marcos, o espírito imundo, que é também chamado de demônio aqui na frente, esse espírito imundo, ele usou o corpo daquele homem para falar. Ele usou o corpo daquele homem para falar, né? E aí a gente já vai aprendendo alguma coisa sobre como é que os espíritos imundos agem, os demônios agem, os anjos caídos agem. Às vezes eu pensando assim nos anjos caídos, eu pensei, olha, os anjos caídos, eles já estão aqui na terra, só que eles não têm corpo. Eles deixaram o corpo em algum lugar, ou perderam o corpo em alguma guerra. Será que foi aquela guerra contra Miguel e seus anjos? Não sei, mas eles estão aqui na terra sem corpo. Eles já tiveram corpos. Os anjos de Deus têm corpo, mas os anjos caídos não têm mais corpo. Satanás, por exemplo, não tem corpo. Por isso que ele entra nas pessoas, né? Entrou em Judas Iscariotes. Então, esse homem, ele estava possuído por esse espírito maligno, espírito imundo. A Bíblia chama muito de espírito imundo, né? Porque é um contraste com o Espírito Santo. Existe o Espírito Santo, que é o Espírito de Deus, e existe o espírito imundo. Ele é imundo por causa da sua rebeldia contra Deus, por causa da sua alienação de Deus. Então, assim como no caso de Saul, que atormentava um espírito imundo, atormentava um espírito mau da parte do Senhor. Esse homem aqui, não sabemos por que motivo, mas naturalmente a função do espírito imundo é atormentar a pessoa. Essa é uma das funções dele, né? Eu fico pensando assim na ação dos espíritos imundos, demônios. Eles atormentam. Eu acho que esses espíritos, eles são só malignidade, eles são só maldade. Eles não têm pena de ninguém, eles atormentam as pessoas. E tem muita gente aí atormentada por demônios, espíritos imundos, e até crente, né? Se a pessoa é crente ou não sei, mas está na igreja, né? Eu acho que eles atormentam mesmo pessoa, até crente. Por exemplo, o espinho na carne de Paulo era um demônio. Esse é um texto que eu já li, reli, já preguei várias vezes, né? Um anjo de Satanás para me esbofetear, diz o texto lá, de 2 Coríntios capítulo 12. Só que ele não estava dentro de Paulo nesse caso, ele estava do lado de fora, movendo pessoas, movendo situações para atormentar Paulo. E Jesus estava deixando, porque 3 vezes Paulo pediu ao Senhor que eu retirasse. O Senhor disse: a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Mas no caso desse homem aqui, o demônio estava dentro dele. Por isso que pode usar a boca dele para falar, né? Aí nós vemos aqui, o que é que ele falou? Verso 24. Que temos contigo, Jesus Nazareno? Ele conhecia Jesus. É interessante que os demônios conhecem Jesus, né? E ele chamou Jesus de Nazareno, porque Jesus fora criado em Nazaré, na Galileia. A região da Galileia é muito mencionada aqui, porque Jesus iniciou o seu ministério na Galileia, e ele percorria as cidades da Galileia e as vilas. Então ficou sendo conhecido como Galileu, né? E aqui o demônio chama ele de Nazareno, porque ele morou muito tempo, acredito que até os 30 anos, Jesus morou em Nazaré, na Galileia, ficou conhecido como
como Nazareno. Aí o demônio diz: que temos contigo, Jesus Nazareno? E olha, observam que o demônio disse assim: que tenho eu contigo? Ele diz: que temos? Ele falou no plural. Então, ou não tinha um demônio só, porque ele estava se referindo no plural, ou então, ele mesmo estando só naquele homem, mas ele fazia parte de um grupo maior de demônios, que naturalmente atormentavam o povo daquela região. Que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Olha só, irmãos, vieste destruir-nos. É interessante como esses demônios são interessantes, né? Eles tinham medo de ser destruídos por Jesus, mas eles mesmos, a função deles é matar, roubar e destruir, né, as pessoas. Pessoas atormentadas, aflitas por demônios. E até a questão do suicídio, né? O Novo Testamento mostra que a pessoa que é atormentada por demônios, o demônio procura induzi-la ao suicídio, à autodestruição, né? Muitas vezes joga o menino no fogo, muitas vezes joga na água, tentando matar. E aqui o demônio está com medo de Jesus: vieste destruir-nos, porque ele sabia que Jesus poderia destruí-los, né? Essa é a autoridade de Jesus sobre os demônios. Aí continua: bem sei quem és, o Santo de Deus. Aí o demônio sabia quem era Jesus, né? Ele dizia: eu sei que você é o Santo de Deus. Jesus é o Santo de Deus, né? Só que os crentes também são santos, né? Eu sei que muitas vezes nós dizemos assim, pastores dizem, às vezes eu dá até vontade de dizer também, mas eu tenho medo porque eu sei que não está de acordo com a Bíblia. Tipo assim: ah, Senhor, nós somos só pecadores. A Bíblia diz que o crente não é um pecador, o crente é santo. Ah, mas peca, pode até pecar, mas santo é. O crente é santo. Por quê? O que é santo, irmãos? Se tiver o Espírito Santo habitando nele, é santo, porque quem santifica é o Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo é santo, quem não tem o Espírito não é santo, é impuro, imundo, espiritualmente falando. E ainda tem mais, e tem gente que tem demônios nela, aí que ela fica impura mesmo, porque a impureza espiritual é a presença de demônios na vida da pessoa. E tem muita gente atormentada por demônios. Só que nós estamos numa época em que a ciência, a pseudociência, conseguiu praticamente banir da mente do povo o sobrenatural de Deus, né? O sobrenatural da Bíblia. E aí dá todo tipo de explicação para atormentado por demônios. A pessoa diz assim: olha, aquele ali está com síndrome do pânico. Aquilo não é síndrome do pânico não, é um espírito de medo. O medo é um espírito. A pessoa está possuída, dominada por um espírito de medo. A antítese do espírito de medo é o Espírito Santo, porque o Espírito Santo dá coragem, né? Ainda hoje a minha mulher me mostrou agora à tarde, mas a Débora, o povo afegão, os cristãos do Afeganistão, amarrados, envolvidos em plástico e expostos ao sol, sendo torturados para negar a Jesus. Eu achei interessante aquele ali, porque há muitos anos eu li uma biografia do Sadhu Sundar Singh, na Índia. Ele era chamado de um homem santo, ele se converteu do hinduísmo para o cristianismo, se tornou um pregador, mas ele foi colado, acho que foi no Tibete, ele foi colocado dentro de um saco, não, foi dentro de um couro como é o nome daquele animal? Como? Iaco, acho que é um couro de iaque, isso mesmo. Ele foi colocado dentro de um couro de iaque, costurado dentro, e molharam para o couro ir, ou foi botado no sol para ir fechando até matar, né? Eu tenho a impressão que ele morreu assim. Talvez eu ainda tenha a biografia dele lá em casa, que é O Apóstolo dos Pés Sangrentos, Sadhu Sundar Singh. E aí eu pensei que aquilo aconteceu só ali no passado, no Tibete, dominado pelo hinduísmo, mas agora está acontecendo no Afeganistão, modernamente a nós aqui, pelo Islã. O Talibã são muçulmanos. Aí, irmão, a questão toda é:
Aquilo pode chegar aqui? Pode. E pode chegar com rapidez maior do que vocês pensam. De vocês, talvez alguns, né? Aí, às vezes eu digo, Senhor, eu não tenho medo de ser morto, mas não quero ser torturado. Porque ser morto, às vezes eu até digo, não, rapaz, ser morto pode ser rápido a morte, quase que indolor, né? Agora, ser torturado para negar Jesus, quantos resistiriam? Eu acredito que nessa hora o Espírito Santo ele vai dar coragem e ousadia, né? Que é para isso que o Espírito Santo dá coragem e ousadia. É um socorro sobrenatural. Mas aqui esse homem, bem sei quem és, o Santo de Deus. Na verdade era o demônio que estava falando, né? O homem não estava falando nada não. Aí diz aí, repreendeu. Irmãos, olha só, Jesus deu duas ordens para esse demônio. Eu fico pensando assim, por que Davi não fez isso? Porque Davi era um homem também cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo se apoderou dele. Mas quando o espírito mal da parte do Senhor se apoderava de Saul, a única coisa que Davi fazia era tocar a harpa. Mas ele não dava ordem para o demônio, né? Não exercia autoridade. Por quê? Porque não era tempo. Não era tempo porque o Messias ainda não tinha vindo. A chegada de Jesus à terra é o início do reino messiânico. O reino de Deus se manifestando com poder. E é o Espírito Santo não habita só em Davi agora, que era o rei. Agora o Espírito Santo habita em todo crente. E todo crente tem autoridade espiritual para expulsar demônios. Só basta acreditar nisso, né? E tem que saber também, né? Porque eu lembro quando eu era no início da minha vida cristã, que eu era tradicional, às vezes eu visitava junto com um pastor, aí quando chegava perto de uma pessoa endemoniada, a pessoa, vamos orar. Oh Senhor, não sei o que, aquele demônio ali, Senhor e tal. Aí depois, ao longo da minha vida eu aprendi, olha, na presença do demônio não é para orar, é para dar ordem, né? Dê ordem, se ele não obedecer, eu não sei o que vai acontecer, mas é para dar ordem, foi o que Jesus fez, né? Aqui eu não estou pregando hoje a autoridade do crente sobre o demônio, mas de Jesus, né? Porque Jesus tem autoridade sobre os demônios. Ele disse, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. Também disse, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele disse, eis que estou com todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus tem autoridade sobre os demônios, para dar ordem. A autoridade, sabe o que é autoridade? É o direito de mandar e ser obedecido. Isso é autoridade. Jesus exerceu o que é autoridade? Mas Davi não sabia disso. Davi talvez não tinha direito disso. Por isso que Davi preferiu fugir, correu para não ser morto pela lança de Saul, ou pelo demônio que estava em Saul. Agora Jesus veio, agora a coisa mudou, para que nós estamos numa nova era. Não nessa nova era do sentido secular, né? Mas a era do reino de Deus, a era da graça, o Messias, Jesus Cristo, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra, ele disse. Portanto, eu de fazer discípulo. Mas Jesus deu duas ordens aqui para o demônio. A primeira ordem, cala-te. Lembra disso? Cala-te. Eu me lembro do rei Juan. Como é o nome daquele rei da Espanha? Juan, não sei o que numa reunião ele deu uma ordem para o Hugo Chávez. Cala-te. Parece que o Hugo Chávez estava fazendo alguma brincadeira lá na reunião, ele falou isso, cala-te. Isso tornou notícia do mundo todo. Juan Carlos, não sei de que lá. Mas aqui Jesus falou, cala-te. Já imaginou Davi dando essa ordem para o demônio que estava em Saul? Cala-te. Porque ele começou a profetizar. Quando o demônio veio sobre Saul uma vez, Saul começou a profetizar. Davi poderia ter dito, cala-te. Talvez ele não tivesse autoridade para isso, só que Jesus tinha. Aí Jesus falou, cala-te. Por que Jesus mandou o demônio se calar? Porque o demônio estava revelando coisas que não era a hora de ser revelado. E Jesus ainda não era a hora, ele estava começando o ministério. Tinha muitas coisas que Deus só iria revelar depois que Jesus ressuscitasse. Então ele mandou o demônio calar, né? Aí. Segunda coisa que ele disse, sai dele.
uma ordem: sai dele. É interessante que, irmão, em todo o livro de Atos, um exorcismo assim, individual, nós só encontramos uma vez, Paulo, em Atos 16, 18, quando Paulo olha para aquela moça que tinha um espírito de adivinhação nela, a pitonisa, era uma pitonisa, o nome do espírito é um apiton, piton é uma cobra, significa que todo demônio tem forma de cobra, aquele demônio ali, um espírito de adivinhação. Aí Paulo se virou para o demônio, para a moça, né, e disse assim: em nome de Jesus Cristo eu te ordeno que saias dela. O demônio saiu na mesma hora, na mesma hora o demônio saiu. Só tem esse registro. Não sei, Davi também não sabia disso, e também talvez não tinha autoridade para isso, né? Porque Jesus não tinha nem nascido ainda, Davi não conhecia Jesus, apesar de que Jesus é filho de Davi, porque é da linhagem de Davi, da tribo de Judá, seguindo essa linhagem messiânica. E aí, irmãos, ele disse: sai dele. O que ele aconteceu aí? Então o espírito imundo, convulsionando, é o que aconteceu, a reação do homem que estava o espírito imundo, diz assim, olha, convulsionando. Me chama a atenção essa questão do convulsionando, porque em várias ocasiões no Novo Testamento, quando o demônio vai ser expulso ou ele se manifesta, ele provoca convulsão na pessoa. Eu sei que hoje qualquer pessoa que sofrer convulsão, cair espumando, geralmente diz assim: é epilepsia. Aí eu digo: rapaz, será que é epilepsia mesmo? A Bíblia diz que nesse caso aqui é um demônio. Ou será que existe a doença chamada epilepsia e existe o demônio da epilepsia? Ou que Jesus disse assim: espírito mudo e surdo, eu te ordeno que saias dele e nunca mais entre nele. Isso foi outro caso que vai lá na frente, né? Não era epilepsia, não, era um demônio. Será que aí vem entrar a medicina, a ciência, né? Só que a ciência, ela é limitada, né? Às vezes ela tentando acertar comete erros. E também não crê no sobrenatural, não crê em espírito, que existe espírito, porque o espírito é invisível, intangível, não pode ser detectado, por exemplo. Olha, vamos botar aqui a radiografia, ou então ultrassonografia, para ver se tem algum demônio dentro dessa pessoa. Aí passa lá, papai, eu não vi nenhum demônio nela, não tem demônio não, é outra coisa. Porque se a pessoa estiver grávida, vai aparecer o feto lá. Mas se tiver demônio, não vai aparecer, porque demônio é invisível, intangível. Aí o pessoal pensa logo: então não existe. Isso é só invenção dos crentes. Só a invenção da Bíblia, porque é que está na Bíblia isso aí. Então, a nossa mente já está condicionada pela cultura moderna a descartar o sobrenatural, né? Se nós não ficarmos aqui vigiando que o ensinamento da Bíblia, a gente acaba nem acreditando mais no sobrenatural, né? Então, a primeira coisa que o homem fez foi convulsionando. O homem caiu tendo convulsão. Geralmente a convulsão é assim: espumando pela boca, fica todo torto, né? Eu já contei isso aqui, mas já faz tempo, vou contar de novo. Eu estava num acampamento de carnaval e era a Igreja Batista do Bosque. E aí, no último dia, no último dia, eu fui conversar com uma mulher, com a irmã que estava lá. Ela até disse: pastor, eu sou de Brasileia, que eu vim para esse acampamento. Tá bom. Ela começou a contar a história dela. Ela disse que tinha se separado do marido dela e que depois ela voltou para o marido, mas enquanto ela esteve separada do marido, ela engravidou de outro homem e estava com um sério problema. E aí ela começou a ter assim não era convulsão, é que ela começou a ficar em algum momento ela começou a ficar toda torta. Disse que a boca dela entortava e vinha para cá,
os dedos ficavam crispados, né, assim, toda torta. Ela disse que foi ao médico, o médico falou assim: se você ainda voltar a ter essa crise de entortar a boca, aí a sua boca vai ficar para sempre torta, nunca mais vai voltar ao normal não. E ela estava lá no acampamento. E aí, terminou o acampamento, fomos tudo botando para Rio Branco. Numa quarta-feira à noite, que era o encerramento, eu tinha declarado uma vigília. Digo: irmão, depois do culto da quarta-feira à noite, nós vamos continuar, porque vai ter uma vigília. Eu acho que o pastor Gerson Matos estava aí. Lembra disso? Eu estava aí depois do culto. O pastor Gerson Matos e o pastor Roberto Casas, nós fomos jantar no restaurante próximo ali, na ladeira da maternidade. E aí eu lembro que eu estava jejuando naquele dia. Era para eu terminar o jejum quando terminasse o culto. Por algum motivo eu não quis interromper o jejum. Aí eu falei para o Roberto e para o Gerson Matos: olha, vocês podem comer, que eu vou continuar jejuando. Eu vou para a vigília e só depois da vigília que eu poderia comer. E aí, 10 horas, eu fui lá para a vigília. Quando deu 10 horas da noite, os irmãos ficaram para a vigília. Eu me levantei assim para começar a vigília. Aí de repente eu vi essa irmã vindo pelo corredor, na minha direção, vindo pelo corredor. Aí quando ela chegou perto de mim, eu percebi que a boca dela estava torta, estava bem aqui. Olhei por dentro dela, estava tudo crispado assim, tudo torto. Aí eu me lembrei de que ela tinha me contado lá no retiro. Aí eu sentei ela assim, no banco da frente. Aí eu comecei a orar. Eu acho que naquele tempo eu ainda não tinha tido muita experiência com essa questão, né? E eu lembro que teve mais 2 irmãos que me ajudaram a orar. Aí de repente aquela mulher começou a querer tirar a roupa. Eu vi que ela estava querendo tirar a roupa. Aí foi nessa hora que eu percebi que era um demônio. Aí nós fomos mais ousados ali na oração. Eu fui mais ousado ainda, nem me lembro se eu orei, se eu ordenei. Aí de repente a irmã relaxou assim e ficou boazinha. A boca voltou para o lugar, os dedos voltaram a relaxar e ela ficou boazinha. O demônio tinha saído. Então, o mundo sobrenatural, o mundo espiritual continua existindo do mesmo jeito que está aqui. Só que a nossa cultura, né, através da ciência, da medicina, que são coisas muito boas, mas tem situações sobrenaturais que ele não consegue entrar, a gente tem que ficar aqui, ó, para que os demônios não nos enganem, né? Aí diz aqui, irmão: convulsionando, clamando com grande voz, saiu gritando. O demônio sai gritando, né? É assim, cai atirando. Ele não quer entregar a presa facilmente, mas diante de Jesus, né? Saiu dele. E todos se admiraram, a ponto de perguntarem entre si, dizendo: que é isto? Ele nunca tinha visto aquilo. Ele sabia que tinha demônios por causa do caso de Saul e Davi lá, mas nunca tinha visto alguém expulsar com autoridade assim. Que nova doutrina é esta? Pois com autoridade ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. Ele sabia que existia espírito imundo. E logo correu a sua fama por toda a província da Galiléia. Não pode ser que tenha pessoas aqui nessa noite que está atormentada por demônios e nem sabe. Não significa que a pessoa não seja crente, não. A pessoa é crente, só que o demônio tanto atormenta o ser humano, tanto pelo lado de dentro como pelo lado de fora. E aí nós precisamos, né? Jesus disse: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Quando Davi tocava a harpa, disse que Saul sentia alívio. Era só a busca evangélica de Davi, né? Tinha unção. Então vamos orar aqui. Hoje eu peço os irmãos ficarem em pé, né? E vamos pedir que o mesmo Jesus que andou na Galileia, né? Ele disse que